conversar aqui, vamos ver. Tiago, tudo certo? Oi, boa tarde, tudo bem? Ok, gente, não, sério, você sabe, né? Todo dia de 4 até 5 horas eu vou conversar com um surdo do Brasil. Vocês vão escolher? Pra ficar curioso da vida dele? Pode perguntar, não pode? Pode perguntar pra você? Pode. Qual é o seu sinal? O meu sinal visual é esse daqui. Por que o meu sinal é esse? Porque há muito tempo, quando eu era pequeno, na casa da minha avó, eu peguei o Presto Barba, peguei a navalha e raspei minha sobrancelha. Há muito tempo atrás. Por isso que o meu sinal é esse. E as pessoas ficavam me provocando, me zoando, porque eu raspei minha sobrancelha. E meu nome é Tiago. Tiago. O meu sinal é assim. Prazer em conhecer você. Prazer meu ter aceitado conversar com a gente hoje, ok? Então vamos fazer pergunta pra ele, gente. Primeiro, pra começar, bota coraçãozinho pra ele, quero ver. Bota coraçãozinho pra ele. Manda coração. Pra ele, gente, quero ver. Vamos lá, gente. Quero ver. Você mora onde, Thiago? Eu moro em Florianópolis, em Santa Catarina. Eu sou natural de Santa Catarina. No sul, tá frio agora? Não, tá frio ali não agora? tá frio não, tá com muito vento, tem sol também, tá um tempo gostoso. Mas quando chegar o frio, o mês que vem, vamos nos preparar para isso. Eu vou fazer pergunta, gente. Hoje a pergunta é para Thiago. Vamos lá perguntar para ele. Vamos? Então, qual a sua formação, Thiago? Qual a sua formação? Eu me formei em professor de Libras. Ah, legal. E qual ano você se formou? Eu me formei em 2008, mas... Eu me formei em 2008. Atualmente eu trabalho como professor. E como você começou a aprender Libras? Com qual idade? Então, quando eu era pequeno, tinha escola de surdos junto com fonoaudiólogo. E na minha escola não tinha Libras, né? Só tinha um pouquinho de gestos que a gente utilizava para se comunicar. Porque antigamente não tinha a lei da Libras, né? Era combinado o quê? Sinais caseiros, assim como bebê. Eram sinais básicos, sabe? Os sinais eram básicos. Mas essa lei da Libras, em 2002, começou, né, a aumentar os sinais e tudo mais. Essa obrigatoriedade. Eu aprendi, né, junto com a fono. Então eu ia para a escola, aprendia Libras, né, usava Libras e fazia também a fono, para ter essa acessibilidade. E você oralizado bem? Você bem oralizado? Eu entendo bem oralização, sou muito visual. Eu faço bem leitura labial. 80% leitura labial, me saio bem. Bom. Mas o principal é lembrar aqui, ó. 18 anos a lei começou em 2002, né? Sim. Hoje, né? Mês de abril, né? 18 anos. Sim. A lei começou os direitos da pessoa surda, aí depois veio o decreto 2005, depois 2010, a lei do intérprete de Libras. Só conquista a comunidade surda. Verdade? Muito bom. É muito importante. A L1, que é a própria do surdo, é muito 1. Antigamente não tinha isso, né? Não tinha Libras. Era uma bagunça. Mas agora, com essa obrigatoriedade, com a lei, reconheceu nossa L1 propriamente, porque no Brasil o português é a primeira língua. Eu, por exemplo, a minha primeira língua é Libras, a segunda é o português. Por exemplo, vocês que são ouvintes, a primeira língua é o português. A segunda língua pode ser que você escolher, pode ser Libras, pode ser inglês, pode ser qualquer outra língua. Por que você escolheu se formar em professor de Libras? Por que escolheu? Então, na verdade, eu antigamente ficava sonhando em estudar gastronomia. Mas era muito difícil, porque não tinha interpretação, não tinha intérprete, tinha muitas barreiras na comunicação. Então eu pensei, no futuro, o que eu quero fazer? Posso ser professor para poder ensinar e estimular a sociedade, né, que seja ouvinte, a aprender a se comunicar, né? Por isso eu estudei na faculdade, na universidade, 4 anos e me formei.
E agora eu sou professor para poder ensinar e estimular essa sociedade, né, nessa área da comunicação e acessibilidade para a comunicação com o surdo. Porque aqui no Brasil tem quase 13 milhões de surdos aqui no Brasil. É muita gente, né? Então a gente precisa aceitar isso daí, essa comunicação. Por exemplo, as pessoas aprendem inglês para poder viajar para os Estados Unidos, aprendem português, que precisa aprender a se comunicar, e a Libras também é uma comunicação aqui do Brasil. Muito importante, é muito importante. E a ideia principal aqui da quarentena da Libras é essa, igual. Difundir livros para pessoas curiosas, pessoas ouvintes. Aproveita o tempo. Aproveitar o tempo da quarentena. Certamente. Sabe por quê? Antes da quarentena não tinha informação, porque as pessoas trabalhavam, não tinha muita informação. Hoje, né, as pessoas têm que aproveitar esse tempo, porque vão ficar vários meses em casa. Então vejam, procurem informação para abrir esse conhecimento. É muito importante essa informação. Vocês podem procurar cursos de Libras, que seja básico, para fazer a comunicação com o surdo. Muito bom. E você que está aqui embaixo, pode fazer essa pergunta para ele. Está curioso? Pode perguntar para ele, ok, gente? Aproveita a oportunidade de perguntar a ele. E você, os seus alunos, são ouvintes, são alunos surdos? Como que são os seus alunos? Então, eu já sou professor de Libras há 9 anos. Então, eu já tenho experiência de ensinar surdos no atendimento educacional especializado. E esse atendimento, eu encontro os surdos e ensino a língua de sinais. Mas, por exemplo, hoje em dia eu trabalho também na universidade, no ensino superior, onde a disciplina de Libras é obrigatória. Eu ensino a Libras como L2 na universidade à noite. Mas no que tange as escolas da prefeitura de Florianópolis, as escolas daqui já são bilíngues, tem a disciplina de forma bilíngue. Aqui em Florianópolis já criaram isso pela primeira vez, 2 escolas particulares que são bilíngues e usam Libras. Então, seja do 1º ao 5º ano, eu ensino as disciplinas como matemática, português, história, ciências e também Libras. Então, mas mudando de assunto, já tem no Instagram várias aulas de Libras que tem vários sinais diferentes que são de graça. Então vocês podem aproveitar e entrar para saber por que aconteceu, tudo isso no Instagram. Porque a maioria dos ouvintes não tem tempo para fazer cursos livres, falam que não podem, parece que sempre tem alguns entraves. Eu acho, por exemplo, que precisa ter curiosidade, precisa criar o seu tempo, precisa ter vontade. Por exemplo, agora, né, no Brasil, as pessoas dizem que amam estudar Libras, né? É muito importante saber os sinais. E às vezes os ouvintes me perguntam, o que significa isso? O que significa aquilo? E eu respondo. Mas, na verdade, tem muito mais coisa por trás disso. Eu respondo, sim, é muito bom. Você percebe que as pessoas ouvintes têm dificuldade de aprender Libras? Você percebe que as pessoas ouvintes têm dificuldade de aprender Libras? Então, no começo, parece que o primeiro contato é difícil, não tem muita comunicação, mas é normal, precisa começar como se fosse um bebê. Sabe? Quando tá aprendendo, que tem algumas coisas defeituosas, que baba, que não come certo. Então a Libras também é a mesma coisa, vai se aprimorando. Mas às vezes os ouvintes conseguem, e às vezes não conseguem muito. Depende, né, de como a pessoa se dá, se o cérebro vai funcionar rápido, tem vários níveis, né? Mas eu acredito que uma pessoa consegue aprender Libras bem com 1 mês, mais ou menos, depende, isso depende. Começar, né, a entrar no mundo das pessoas, né? Verdade. Você tá solteiro? Você namora? Você tá solteiro? Sim. Como que tá? Então, eu tenho crush. Eu tenho crush. Eu tenho crush. Em segredo. Então, ó, vamos passar para outro assunto. Vamos passar para outro assunto. E se você tem pergunta também, pode fazer para ele aqui embaixo, tá bom, gente? Então, qual é a sua estratégia para você ensinar as pessoas? Você usa o quê? Muito visual? Como que você usa a sua estratégia dentro da sala de aula?
Eu preparo o estudo através do bilinguismo, fazendo a conexão e mostrando o português junto com as imagens para fazer contextualização, porque é muito importante o visual, porque me ajuda, né? O visual me ajuda, porque são ouvintes, né, numa disciplina que é obrigatória. Mas, por exemplo, pensando por outro lado nos próprios surdos, né, é bem melhor mostrar a imagem junto com a Libras. Eu trabalho mais o português junto com a imagem para fazer essa conexão, né, de modo bilíngue. Por exemplo, na faculdade, né, a tecnologia está muito presente. Eu trabalho na faculdade e a aula é diferente de um curso de Libras, é diferente. O que é? É muita tecnologia para mostrar a cultura, para mostrar a identidade surda através de vídeos, como interagir, sabe? Mostrar as pesquisas, os sinais, tudo misturado, porque precisa, né, ter essa linguagem acadêmica. Não posso só mostrar, por exemplo, no curso A, B, C, só isso não. Isso você aprende em casa. Dentro da sala de aula, a gente tem que usar tecnologia, por exemplo, os parâmetros da Libra, os classificadores, as expressões faciais e corporais. Verdade, é muito importante, porque as pessoas às vezes pensam que é só um sinal, ensinar não, elas precisam também saber a cultura, a história, como começou lá atrás, até chegar hoje, todas as conquistas, as leis também, mas tudo tem uma base que foi lá atrás, né? Verdade, certo. Não é verdade? Você gosta de malhar? Você gosta de malhar? Sim, eu gosto. Eu gosto de malhar. Mas nesse momento está sendo um período difícil, né? Por conta da quarentena. É melhor ficar em casa e fazer algumas coisas. Também ver vídeos no YouTube copiando em relação aos exercícios. Eu fico pensando que é melhor continuar esse isolamento até setembro, outubro, mais ou menos, porque vai ser melhor para voltar para academia. Verdade. Não é pra rua, não. Continua em casa, continua. Isso, usar máscara, higienizar as mãos. Então também é um conselho nosso, né? Para as pessoas que estão vendo agora também, ó. Não é pra rua, não. A gente fica em casa. Só sai se for muito importante, certo? Cuidado, calma. Fica em casa, continua. Ok? É melhor para nossa saúde. Isso, certo. Você tem quantos anos, Thiago? Você tem quantos anos? Eu tenho 36 anos, já sou um pouquinho velho. 36 anos. Dando nada. Você gosta de festa? Sai pra festa à noite, madrugada? Como que é? Você gosta? Festa, por exemplo, de aniversários eu gosto, festas em famílias, de amigos eu gosto, casamento também. Mas, por exemplo, balada, antigamente eu gostava muito de ir pra balada. Mas agora parece que eu não gosto mais não. Parece que eu já me sinto um pouco velho. Não me sinto à vontade. Eu gosto mais de bar, bater papo, sentir a música suave. Mas eu escolho bar, prefiro bar. Mas balada parece muito alvoroço, fica muito cheio e eu não gosto. Antes eu gostava. Eu gosto. Bar eu não gosto, porque eu não bebo álcool, Você bebe álcool? Eu bebo álcool, mas, por exemplo, eu vejo de vez em quando cerveja, vinho. Basicamente é isso, socialmente. Mas eu tenho consciência, sabe? Eu não fico bêbado, tonto, não. Importante. Você gosta de viajar? Eu gosto de viajar. Eu gosto de experimentar as comidas diversas. Você come carne? Eu como carne, sim, como tudo. Como carne, frango, carnes de porco. Eu como. Entendi. Eu também não como carne. Eu parei de comer carne com 13 anos. Eu sou vegetariano. Ah, você é vegetariano? Eu parei de comer com 13 anos. Depois, nunca mais. Não faz falta, não. Eu parei com 13 anos, já.
Eu tenho, ó, 1,89. Eu sou alto. É? Você, qual a sua Parece altura? não. Eu tenho 1,75. 1,75? Eu tenho 1,75 de 1,75. média, Sou gente. mediano. Qual país você conhece? Você conhece algum país? Qual país você já visitou? Então, eu conheço um país. Eu conheço o Chile. Eu tenho um amigo que mora lá. Então a gente mantém esse contato. Como que você... Como? Então, eu sempre fico cuidando da minha barba. Primeiro, quando eu corto o cabelo, eu sempre lavo. E depois eu seco, uso a toalha, eu penteio. Mas eu evito cortar, sabe? Porque eu tenho medo de ser perigoso ficar com um lado diferente do outro. Eu gosto de mantê-la assim. Você gosta de ler? Ler. Eu gosto de ler sim. Qual tipo de literatura? Tentando aqui embaixo. Eu gosto mais de ler livros de romance. Porque eu aprendo muito com isso. Também no futuro eu lembro das histórias, lembro da leitura e posso me comunicar também com os meus amigos e tudo mais. E também livros de Libras também são muito importantes. Tem vários livros de autores que surgiram que são bons para a pesquisa. É bom ler e também estudar literatura é muito bom para a cultura, né? Qual material você aconselha para a pessoa ouvinte que está curiosa e aprender na área da Libras? Qual? Então, por exemplo, você conhece o apoio Gelco? Gelco é um grupo de apoio na universidade que atende as pessoas de acordo com temas, por exemplo, saúde na Libras. Porque esse tema precisa crescer, porque quando vai ao médico tem muitos problemas na comunicação, não tem informação para as pessoas. Então, tem o material e tem os sinais também para facilitar a comunicação. É importante para o surdo ter acessibilidade, porque tem muitas barreiras e muitos problemas na área da saúde também. No hospital, às vezes, eu faço o atendimento através de palestras, com foco nos médicos. Muito bom. E falta, né? Falta essa acessibilidade, informação falta em várias áreas, em vários lugares diferentes. Só na saúde não, né? Certo. Porque às vezes o surdo vai sozinho ao hospital, vai ao médico. Como vai se comunicar? Às vezes não conhece as palavras também. Então fica difícil essa comunicação. Por exemplo, mostrar o celular por intérprete, assim, ficar mostrando. Às vezes tem problemas, né, no Wi-Fi. E como vai fazer? Falta realmente essa informação e precisa um intérprete, mesmo que seja por contrato, para trabalhar nos hospitais. Isso é muito importante. Precisa ter intérprete 24 horas para ter essa acessibilidade. É muito importante mesmo. Hoje não tem intérprete em quase lugar nenhum. Verdade. Infelizmente. Mas, né? Obrigatório mais. Porque a lei do intérprete tem. Mas precisava uma lei ou outra para obrigar todos os lugares ter um profissional. Certamente. Porque a sociedade, né, do Brasil ainda não tem o respeito pela lei da língua de sinais. Essa lei que surgiu em 2002. A sociedade não está nem aí, sabe? Essa obrigatoriedade certamente está faltando fazer com que essa acessibilidade aconteça realmente, sabe? Mas as pessoas olham o que a lei está falando e não estão nem aí. Não tem respeito. Isso é um problema, porque precisa informação direcionada. E, às vezes eu vou a palestras e tem a lei, né? Precisa essa acessibilidade. E encontro alguns médicos que me dizem, eu não sabia disso. Ficam, assim, chocados, porque falta essa informação. É muito importante ter essas palestras com tema na lei para poder explicar às pessoas. E depois de explicar, fazer cursos de Libras para ir evoluindo. E deixa um conselho agora, Thiago, para as pessoas ouvintes que têm interesse na área da Libras. Deixa um conselho seu. Tá sentindo que as pessoas ouvintes dão um conselho.
Eu fico muito preocupado com essa sociedade. Eu fico me preocupado em ajudar. Eu, por exemplo, professor Tiago, eu me preocupo muito e me voluntario também para ajudar. Eu tenho paciência para isso. Eu aceito, eu gosto, eu amo essa comunicação. Então eu gosto de interagir. Por exemplo, os ouvintes às vezes precisam ter paciência também com a pessoa surda. Eu tenho paciência com o ouvinte que não sabe, né, Libras. Então eu preciso desse retorno de volta, essa interação. Por exemplo, hoje as pessoas não têm muita paciência, também não têm tempo livre, pois é natural. Exemplo, Estevão, você, né? Por exemplo, Estevão parece que não tem paciência. Você já sabe se comunicar rápido. Se você, Estevão, não soubesse Libras, eu teria paciência para compartilhar, para ensinar hoje. É preciso ter paciência com as pessoas que estão começando. Porque as pessoas vão evoluindo aos poucos, naturalmente. Muito bom. Sempre aprendendo. Todo dia eu estou tentando aprender, né? Todo dia isso vai aprender. Como fazer? Porque na área de... Não é obrigatório a disciplina de Libras. Não é obrigatório no curso de medicina. Não é. Não é. Porque a lei explica, né? Porque só obrigatório em curso de formação dos professores, né? Também. Aqui na universidade, na UFSC, tem obrigatoriedade para os médicos, sim, nessa disciplina. Medicina, fonoaudiologia, matemática, em todos tem a disciplina de Libras obrigatória. Por exemplo, para a sociedade aprender Libras para se formar, eu, por exemplo, sou professor de Libras. Eu percebo que as pessoas sempre escolhem a Libras como a última matéria, depois de se formar. Porque não querem aprender Libras, né? Sempre deixando por último, entendeu? Pois é. Precisa ser antes para começar a aprender, para depois de se formar ter essa comunicação. Algumas pessoas falam que a Libras é complicada. Eu falo, você não quer aprender Libras? Como que você vai se formar assim? Isso é um problema, pois a universidade precisa obrigar. Porque depois de formar, as pessoas dizem tchau e vão embora. Verdade. Depois que forma, a pessoa foca só em trabalhar, né? Isso. É muito difícil, mas eu trabalho na UFSC, né? E alguns alunos têm paciência para aprender Libras. Parece que eles querem aprender rápido, sabe? Como? Eles querem se formar rápido. E eu falo que, vem, vou te mostrar, né, na parte profissional, vamos compartilhar, interagir. Mas os alunos depois aos poucos vão fugindo, vão saindo. Porque eu não posso mostrar tudo rapidamente, assim. Porque pode dar um medo, assim. Então, não posso, né, mostrar tudo. Verdade. Tiago, quais são os seus projetos no futuro? No futuro eu quero viajar. No futuro eu quero casar. Casar com o crush. Sim. Eu quero, certo. Eu quero adotar uma criança surda. Eu gosto. Porque tem muitas pessoas, né, que abandonam os surdos, as pessoas deficientes. Muitas pessoas abandonam. Então eu penso em pegar essa pessoa para adotar. Mas agora não. Eu penso só no futuro. Deus que sabe, Deus que vai escolher isso. Obrigadão por ter aceitado conversar com a gente hoje. Obrigadão, viu? Eu adorei você ter me convidado, a gente compartilhar isso, conhecer, quebrar as barreiras, abrir conhecimento, dar informações, aproveitar para vocês fazerem cursos de Libras também, para vocês saberem da lei da Libras. Pode também ir ao Facebook, ao Instagram, para poder aprender Libras. O meu Instagram tá aqui em cima, tá bom? E tem vários cursos e aulas básicas para vocês. Obrigadão por ter aceitado conversar com a gente, tá bom? Tá, compartilhar. Deus te abençoe e tudo de bom. Aproveite a vida e fique em casa, tá bom? Fique em casa.
Na quarentena precisa ficar em casa, precisa usar máscara, álcool em gel. E outra coisa muito importante, que nós só saiamos de casa para ir ao supermercado, à farmácia, se for muito importante. Não pode passear, gente. O coronavírus parece como se fosse um zumbi. Ok? É perigoso você pegar isso. As pessoas ficam pensando que é uma coisa normal. Não é normal, porque tá no ar. Mas aí você acha que é melhor o que para você? Depois de que vier o problema, você ficar no hospital, porque lá não tem vaga. Então o que você escolhe? Morrer ou ficar em casa? Escolhe qual? Aí a escolha fica por sua conta, né? Mas aproveite para ficar em casa, se cuidando. Por exemplo, aqui na minha casa, o meu irmão fica cuidando da casa, cuidando de mim. É muito importante ficar em casa. Eu acredito que isso vai desaparecer, que o corona vai desaparecer. Eu tô torcendo. Tchau. Prazer em conhecer você. Tchau. Prazer meu. Você Também obrigado pelas perguntas que vocês mandaram. Muita gente aí, ó. Valeu, viu, Thiago? Ok, Não tchau. esquece não, meu sinal é esse daqui, ok? Estevão. Tchau, tchau, valeu. Obrigadão. Tchau, tchau.